Opa, fala galera. É brincadeira, não vou fazer isso. Fala galera, estamos aqui praticamente a caráter, tá? Tem até um coldre de fantasia aqui para falar sobre o filme brasileiro que provavelmente estava entre os meus filmes mais esperados em muito tempo. Isso porque ele estreou no Festival de Gramado e fez muito barulho, todo mundo elogiou muito. Depois ele passou na Mostra, passou em outros festivais, sempre com muitos elogios. Então muitos amigos meus já tinham assistido, tinham falado muito bem do filme. E ele estreou. Primeiro tem que falar qual é o filme, né? Que é Oeste Outra Vez, do Érico Rassi, que é um diretor muito interessante. Ele já dirigiu Comeback com o Nelson Xavier, que de certa forma trabalha ali no mesmo universo, né? Porque também fala sobre um matador e fala sobre um matador meio que na sua aposentadoria. Então eles poderiam até coexistir no mesmo universo, podemos dizer assim. Mas é um filme que muitos amigos meus assistiram, foram elogiando. E aí ele estreou na semana passada, né? Ele estreou no dia 27 de março nos cinemas. Infelizmente, por questões de distribuição, ele não tinha chegado ainda aqui no Espírito Santo. E aí essa semana ele estreou e graças a Deus pude assistir esse belíssimo filme numa tela grande e vou adiantar que é de fato um belíssimo filme. E é um filme que, cara, ele utiliza os signos do faroeste. Então, pra quem ama, e isso no Twitter rola de vez em quando, né? Fala que o Brasil não faz filmes de gênero. É mentira. O Brasil faz filmes de gênero. Infelizmente, eles, na maior parte das vezes, não são distribuídos. É o caso de Oeste outra vez, né? É um filme de gênero, é um filme de faroeste que usa os signos, apesar dele não se passar nos Estados Unidos, né? E nem no Nordeste, que é o que muita gente fala, né? Ah, cadê? Não vai fazer um faroeste com o Lampião? Aqui a gente tá no Cerrado, em Goiás. E ele utiliza os signos do gênero muito bem. Dos planos abertos, mostrando a aridez, sabe? Animais mortos, caveiras. Até o assobio, sabe? O assobio, que é quase uma característica do Sérgio Leone. O filme começa e termina com esse assobio. Então, o Érico Rassi, ele deixa claro que ele é um grande entendedor do gênero e que ele está utilizando muito bem o gênero, por mais que a história dele vá, de certa forma, na contramão. E é aí que reside o quão interessante é esse filme. E aí eu vou explicar. Em dado momento do filme, nós vemos vislumbres do Bar do Totó, que é um dos protagonistas, interpretado pelo Ângelo Antônio. E é um. Se eu achar a imagem aqui, eu vou colocar ela, porque eu acho que é a imagem mais significativa do filme, sabe? Se tivesse que escolher um plano perfeito desse filme, seria essa imagem. Porque nós vemos o balcão, vemos a solidão dele, né? Eu não sei onde que ele arruma dinheiro, sequer para fazer o que ele faz. O que inclusive me lembra que eu, na minha empolgação pelo filme, eu nem contei qual é a história do filme, né? O filme conta a história de dois homens que a mulher de um deles, do Totó, troca, o abandona para ir viver com o personagem do Baba Santana. E ali num momento de ódio por conta desse abandono, né, dessa troca, dessa perda romântica, o Totó decide contratar um pistoleiro para matar o personagem do Baba Santana. E esse, vice-versa, faz o mesmo. Então nós entramos ali em um duelo de pistoleiros tentando uma espécie de vingança por conta de um amor perdido. Mas voltando ao filme, né? Voltando ali ao plano perfeito que eu tinha falado. Nós vemos ali a solidão, o bar vazio, mas nós também vemos dois banheiros. O banheiro masculino, livre para entrada, e o banheiro feminino, completamente travado por gavetas e outros entulhos. Deixando claro que as mulheres não entram ali. As mulheres não frequentam aquele bar. E olha que ele tinha uma mulher, que aparentemente não frequentava o bar, né? Então, em um único plano, e é por isso que eu disse que talvez seja o plano que, na minha opinião, é o mais significativo do filme, o Érico Rassi consegue sacramentar que as mulheres não têm vez ali. Poderia até falar que, né, onde os fracos não têm vez, aqui é onde as mulheres não têm vez. As mulheres, elas não frequentam aquele estabelecimento e sequer aquele universo. É um universo completamente masculino, habitado por homens. E é aí que eu digo que o filme acaba indo na contramão, porque considerando a forma tão interessante como ele se apropria dos signos, ele não se apropria de um signo muito importante que é a mulher, né? A mulher nos faroestes do John Ford e do Sérgio Leone, é claro que as personagens femininas elas não têm um único papel, mas se a gente fizer ali uma tentativa de aglomerar de certa forma, na maior parte das vezes elas são ou vítimas, né?
ou elas são, de certa forma, uma alegoria para o progresso, né? Era uma vez no Oeste, por exemplo, tem um pouco disso, sabe? Então, mas só que aqui não. Aqui, a única vez que a gente vê uma mulher em cena, que é a Luísa, a mulher que troca os dois, ela está deixando a cena. Ela literalmente sai do carro e abandona a cena. E depois nós não vemos ela mais. E isso não é necessariamente um spoiler, sabe? Porque isso é o filme, a base do filme tá ali. É literalmente ela abandonando a cena. E por mais que ela seja a motivadora de tudo, entre aspas, né? Porque não é ela, é outra coisa. E eu não vou ficar falando tanto sobre essa outra coisa, mas quem assistiu o filme vai entender. Mas por mais que ela seja, entre aspas, a motivadora, é interessante como que ela não tá tentando atrair eles junto com elas. Ela tá literalmente abandonando eles perdidos ali na própria aridez desses personagens. Não, a aridez não é só do cenário, é uma aridez que é deles. Eles são personagens áridos, personagens secos. Então elas os abandonam, sabe? Ela os abandona. Então ela os abandona para que eles possam lidar com o amor que sentem por ela da forma como eles sabem lidar, que é com armas e violência. E é sobre isso que é todo o filme. Sobre homens que lidam com os seus sentimentos por meio da violência. E nos poucos segundos em que a gente vê a Luísa, ela parece extremamente consciente de que ela não tem poder para mudar essa realidade. Ela não pode mudar essa realidade. Nada que ela faça vai fazer com que eles falem sobre o que sentem de forma aberta e de forma franca, sabe? Nada do que ela faça vai mudar o estado em que eles estão dentro desse cenário desértico, sabe? Nada que ela faça vai impedir que os carros deles se transformem meio que em cavalos de ferro que atravessem a rua para iniciar duelos, sabe? Então, ela não tem poder nenhum ali. Os homens mandam naquele lugar e a falta de... e a mudez dos homens também manda naquele lugar. O fato deles serem todos duros, todos secos, todos introspectivos é o que manda naquele lugar. A realidade dos homens desse oeste, criado por Érico Hasse, que é uma realidade muito palpável, é permanecer em silêncio diante de qualquer sentimento, sabe? Então, por exemplo, tem vários momentos do filme que ajudam a exemplificar isso, sabe? Desde quando o Totó decide que ele vai dar uma dica sobre o que ele vai fazer pro Babu Santana, ao invés de discutir com o cara. Tudo bem que ele já tinha tentado, tinha dado errado, mas é tudo tentando seguir meandros, sabe? É tudo meio que pelas beiradas. Nada é aberto e franco. Então ele fala, ele vai dar uma dica. Quando os outros dois pistoleiros perdem o sono, por exemplo, um deles perde o sono, ele fala que ele quer conversar, mas ele não sabe puxar assunto. Ele não sabe conversar sobre o que ele está sentindo. É, Tem o primo do pistoleiro que inventa a história para não admitir que ele foi abandonado pela mulher e que a mulher tá viva. Então ele fala que a mulher morreu para os outros, porque ele não pode falar de verdade sobre o que ele tá sentindo, sobre o que aconteceu. Tem o próprio pistoleiro que mente sobre o seu estado de saúde para não ser cuidado. Então, tipo assim, é tudo. Não é só falar sobre o amor. São homens que não sabem falar sobre nada que envolva sentimentos. Tudo eles escondem. Tudo eles jogam pra dentro e colocam mais coisas, mais armas e mais violência por cima pra impedir que aquilo seja visto. E aí, por consequência, a sina deles é viver na solidão, sabe? E aí, porra, bicho, o final do filme é um absurdo, sabe? Porque não é... Por mais que, de novo, o signo dos faroestes estão todos ali. Mas, de novo, não é um filme sobre herói, não é um filme sobre vilão. Sequer é um filme sobre os duelos. Apesar de ter ótimos momentos de tiroteio, tá? Podem aguardar. Esses momentos existem. Tem uma cena de tiroteio incrível no terceiro ato do filme. Mas só que não é sobre esses heróis. Não é sobre quem tá certo, quem tá errado, sobre quem vai morrer, quem vai sobreviver. Sequer sobre quem vai ficar com a mulher, sabe? Não tem espaço pra isso ali. Não tem espaço pra vingança e pra heroísmo. É uma terra sem lei, habitada por homens de masculinidade frágil, e que expressam o amor por meio da guerra. Em todos esses casos, o que resta pra eles é a solidão. Às vezes é a solidão na sua própria casa, às vezes é se isolar em um casebre no meio do mato, e às vezes é você estar ali, jogando sinuca, num bar, cercado por outros homens. Você parece estar feliz, parece estar celebrando, mas é solidão. Você está sendo solitário. Você não tem a companhia que você mais queria, que é aquela mulher. Então é um filme muito poderoso, que tem sim cenas de ação, tem muito faroeste, mas que no fundo ele fala sobre
ele aborda esse aspecto do sentimento de uma forma muito poderosa e muito valiosa. Eu espero que esse vídeo ajude as pessoas a verem mais o filme, né? A nota é 5/5, é tranquilamente um dos melhores filmes do ano, assim, disparado. Então eu espero que as pessoas consigam assistir o filme e que talvez com mais público o filme consiga um pouco mais de rodagem e consiga ser visto por mais gente, que eu acho que é isso que importa no caso de um filme tão maravilhoso quanto esse. Então, curte, compartilha, comenta se o filme está na sua cidade. Quem sabe a gente não consegue ajudar de alguma forma para esse filme chegar mais longe, não é? É isso, até a próxima e assistam ao Oeste outra vez.